Pai do Senhor, Adec, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em Romanos 1, do versículo 18 ao 31. Como são bastante versículos, recomendo que você vá, pause esse vídeo, leia esses versículos e aí depois você retorna. Feito isso, vamos entender qual que é o contexto desses versículos. Paulo, está trazendo palavras muito duras a respeito daqueles que trocaram a glória de Deus pelos seus desejos pecaminosos e assim despertaram ou atraíram para si a ira de Deus. Paulo fala que a ira de Deus ela é manifesta, ela é revelada dos céus contra toda impiedade e toda injustiça. Ele vai falar também que os homens suprimiram a verdade e a trocaram pela injustiça. Paulo vai deixar claro que nenhum homem ele é inocente, que nenhum homem ele é ignorante a respeito de Deus. Que nenhum homem pode falar bem assim, mas eu nem sabia que Deus existia, eu nem sabia de Deus, então eu não posso receber a ira de Deus porque eu não merecia essa ira, eu não conhecia a Deus. Se isso fosse verdade, que o nosso Deus esconde o rosto da humanidade a fim de punir aqueles que não o conhecem, a gente estaria servindo a um Deus injusto. Mas não é isso que Paulo vai nos dizer. Paulo vai nos ensinar que Deus se manifestou entre os homens desde a sua criação. Vai falar que a criação, ela mostra, ela atesta, ela confirma que existe um Deus. Só que muitas vezes nós trocamos o Deus verdadeiro por deuses falsos. Eugene Peterson, a respeito desses textos, ele vai falar que nós trocamos a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas que são vendidas nas feiras. Tim Keller vai falar que nós somos criaturas télicas, que nós somos pessoas que possuem um propósito, que nós temos que viver por alguma coisa, que nós ansiamos por sermos leais a algo, que nós precisamos de alguma coisa que dê sentido para a nossa vida. Que todo ser humano ele precisa adorar algo, que ele foi feito para adorar algo. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus, que nós somos feitos para adorar a Deus. Só que quando a gente não adora a Deus, nossa alma vai ansiar por alguma outra adoração. Quando nós não adoramos a Deus, nós vamos em busca de outra coisa para adorar, porque é assim que a nossa alma age. Deus criou um mundo bom e todas as coisas elas são originalmente boas. E não tem problema em você desfrutar da beleza que há no mundo, desfrutar das coisas boas que o Senhor fez, porque afinal foi o Senhor que fez. Não tem problema você desfrutar das coisas belas desse mundo. O problema é que quando a gente pega essas coisas que são boas e a gente coloca um afeto excessivo nelas, sendo que esse afeto só deveria pertencer ao nosso Deus. Aí a gente começa a ter um desbalanço na relação. O versículo 23 vai falar que a humanidade dá as costas para Deus, deu as costas para Deus e passou a se curvar às coisas que foram criadas. Em outras palavras, nós deixamos de adorar a Deus, o Criador, e começamos a adorar as criaturas, as obras das nossas mãos. Paulo vai falar que algumas pessoas elas já foram entregues aos seus desejos ardentes, já foram entregues aos seus próprios pecados. Elas desejaram tanto amar outras coisas que não era o Senhor, que o próprio Senhor deu a elas aquilo que elas queriam. Lembra da parábola do filho pródigo? Ela vai falar de um filho que tinha tudo na casa do pai. Ele tinha bênçãos fartas, mas ele resolveu deixar tudo isso para ir atrás dos seus desejos pecaminosos, para ir atrás das suas próprias vontades. Ele queria conquistar o mundo e ele até teve sucesso momentâneo na sua empreitada. Ele foi atrás dos seus desejos, ele foi atrás daquilo que o seu coração pedia e ele entregou tudo que o seu coração queria. Só que quando a gente olha para o fim dessa história, para o fim dessa peregrinação em busca dos seus próprios desejos, a gente vê que o filho pródigo chegou num momento deplorável, onde ele olhava os porcos e desejava comer a comida dos porcos. O principal problema do nosso coração não é desejar coisas ruins,
mas desejar coisas boas e transformar elas no objeto do nosso desejo e da nossa adoração. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que quer muito algo é receber esse algo. Por exemplo, se você é uma pessoa que adora a sua profissão, que é ela quem ocupa toda a sua mente, você só se realiza na sua profissão, o seu emprego domina a sua vida, a pior coisa que pode te acontecer é receber uma promoção no seu trabalho. E por quê? Porque com essa promoção você vai se sentir ainda mais realizado. Você vai achar que aquilo ali é sua vida real, que o seu trabalho é a vida real, porque é o seu trabalho que está dando certo. E enquanto você foca tudo no seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua energia no seu trabalho, o seu casamento está destruído, o seu relacionamento com Deus está quebrado, você não tem tempo com os seus filhos, você já não suporta ficar na presença dos seus pais. Toda a sua atenção ela está voltada para o trabalho, porque ali você sente que você está dando certo. Porque o trabalho está te anestesiando dos problemas que você precisa lidar. Ou seja, você foca naquilo que você é bom, para você não ter que lidar com o fracasso das outras áreas da sua vida. Essa é a função dos ídolos. Satisfazer o nosso ego, nos dar prazer momentâneos, nos fazer esquecer dos nossos problemas. O ídolo, ele não vai expor o seu pecado. Ele não vai te pedir que você mude. Ele não vai exigir mudança na sua vida. Ele não vai pedir que você se arrependa e que você se conserte. As coisas, os ídolos que nós servimos, pode ter até uma aparência de liberdade, mas na verdade ela nos aprisiona. E por quê? Por que ela nos aprisiona? Porque você foi feito para um propósito. Você foi feito para adorar o Senhor. E quando você busca adoração em coisas que não são o Senhor, essa liberdade ela só vai te trazer encarceramento. Nós só seremos completos se nós estivermos fazendo aquilo que nós somos criados para ser. E nós somos criados para sermos adoradores de Deus. Você pode buscar satisfação no seu trabalho, no seu diploma, na sua faculdade, nos seus vícios, nos seus relacionamentos casuais. Isso pode até te trazer um certo alívio momentâneo, mas é paliativo. Nós só seremos completos quando voltarmos toda a nossa adoração para o nosso Senhor. Quando devotarmos toda a nossa adoração exclusivamente ao Senhor e abandonarmos os nossos ídolos. Então, o que eu queria trazer para você hoje é uma mensagem de alerta, para que a gente possa clamar por misericórdia, para que o Senhor nos ajude a abandonar os nossos ídolos, abandonar os nossos desejos, abandonar a busca por autossatisfação e assim afastar a ira do Senhor de perto de nós. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.